Respeitável público, amigos, homens e mulheres de prata, é com imenso prazer que damos a um formato lindíssimo aqui no Teatro do Shopping Santa Cruz. E para estrear, nada melhor do que uma estrela fantástica, a nossa querida amiga Regina Nogueira. Regina, seja muito bem-vinda, vocês vão curtir muito. Essa mulher tem uma história fantástica e tem um projeto lindíssimo. Regina, seja muito bem-vinda aqui no Homens e Mulheres de Prata. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para a gente se divertir um pouquinho. A Regina é uma mulher que é publicitária, com uma experiência internacional incrível e se transformou totalmente num projeto que ela tem chamado Rebrand, né? E ela tem um livro que ela vai comentar para a gente. Regina, como é que foi essa grande mudança na sua vida de sair do mundo corporativo, internacional e agora se dedicando a um projeto para ajudar as pessoas? Sabe, tem um momento na vida que a tua alma grita por um propósito. E depois de anos no mundo corporativo, se leva, quando você sente que você chegou num determinado grau, a sua vida também acaba se transformando e você acaba indo buscar aquilo que a tua alma está gritando. Então, eu fiz uma transição da noite para o dia, do mundo corporativo para o mundo do desenvolvimento humano. Porque eu sempre gostei dessa relação com pessoas, e a partir daí eu comecei a desenvolver uma nova carreira que começou há 13 anos atrás. 13 anos? Me fala um pouquinho então, o que é o Personal Rebrand? Então, que é a sua especialidade hoje, né? Exato. Exatamente por ter trabalhado com marcas e com branding a minha vida inteira, um dia eu tive um insight, dando consultoria para uma empresa, a semelhança entre reposicionar uma marca e reposicionar um ser humano. Às vezes você precisa mudar a embalagem, às vezes você precisa mudar o ponto de venda, às vezes você precisa mudar o conteúdo, tirar o sódio, colocar mais açúcar, enfim. Então eu comecei a ver a semelhança e foi aí que eu cheguei à conclusão, falei, bom, todos nós somos marcas. O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, o conteúdo do que a gente fala. E aí eu fui percebendo que, como nós somos marcas, somos brands, é um rebranding pessoal. Que então bacana. eu criei essa metodologia depois de alguns anos trabalhando com coaching, com mentoria, consultoria, governança e tudo mais. Eu resolvi criar essa metodologia. E eu fiz uma pós-graduação há 5 anos atrás, em neurociência e comportamento. E eu já tinha feito muitas outras formações em comunicação. Constelação também, que eu sei. Constelação familiar, comunicação não violenta. Então, o Personal Rebranding é uma metodologia que é o autoconhecimento pelas marcas. Tem 2 perguntas no processo que estão totalmente ligadas à tua conexão com marcas. Então, eu juntei os meus muitos anos de propaganda e marketing com o novo mundo, que há 13 anos eu estou nele. Agora me fala uma coisa, em que momento se utiliza mais esse propósito do rebrand? Quando você está na fase de se desligar de uma empresa, quando você está no nível de CEO, de liderança, onde você encontra as maiores dificuldades? Que você me contou particularmente, que inclusive pessoas iniciantes na sua carreira têm muita dificuldade de se adaptar ao mundo que está vivendo. Então, onde você encontra, pergunta assim, mais dificuldade das pessoas se posicionar como marca? Olha, a grande conclusão é, as pessoas sempre me procuram porque tem um incômodo. Tem alguma coisa que está incomodando, a pessoa sabe que aquilo está incomodando, mas ela não sabe como lidar com aquilo. Então, muitas vezes a pessoa me procura e fala, olha, eu não estou conseguindo chegar no meu objetivo. E eu sei que tem alguma coisa que eu preciso mudar. Então, o processo de rebranding é um reposicionamento da tua marca através de ajuste de comportamentos. Ah, que bacana. Porque às vezes você não percebe que você não consegue chegar no teu objetivo, porque tem algum comportamento que ou você está usando muito, ou você está usando pouco, ou você não está usando. Então, ao longo do processo, a gente vai detectando juntos
Quais são esses comportamentos que você precisa ajustar para poder parar de patinar e atingir seu objetivo? Você tem alguns exemplos, eu não quero que você cite nomes, é claro, mas alguns exemplos que você possa nos dar? Eu tenho um exemplo que eu uso muito nas minhas palestras, está no meu livro, inclusive. Nós vamos falar do seu livro já já. É uma cliente que era da área de logística, né, uma pessoa muito simples, muito inteligente, era uma empresa que eu fazia um trabalho com 10 executivos lá dentro. E um dia ela chegou muito alterada, nervosa, falando, eu não aguento mais, eu estou no telefone, as pessoas ficam falando comigo, ninguém me respeita, eu estou falando, a pessoa está escrevendo, e muito alterada. E aí eu resolvi testar o rebranding e perguntei para ela, se você fosse uma marca, que marca você seria? Sem nenhuma expectativa, porque não é simples, né? Para quem está ouvindo aqui, ela estava na empresa assim, que era o cargo? Ela estava no grau de gerência. Gerência, tá. E é uma pergunta que não é simples. Se você fosse uma marca, que marca você seria? Né? Eu não sei qual seria a minha. Vocês incrível. sabem aqui da plateia qual seria a sua marca? Pensem e mande para a gente aqui. Boa. E aí foi muito incrível, porque ela rapidamente falou Bombril. Ela falou, claro, eu virei pau para toda obra. Eu virei um Bombril. É isso, sou eu que não coloco limite. A culpa é minha. E começou a... trabalho interno, né? A discorrer, a gente já estava umas 4 semanas trabalhando. E ela terminou do Bombril, ela foi para onde? Então, aí a marca que ela gostaria de ser, que foi a outra pergunta que eu fiz, ela falou que era Omo. O sabão em pó? Ela falou, porque Omo entrega. As mulheres sabem. Se a mulher vai no supermercado e não tem Omo, ela não compra o concorrente, ela vai em outro supermercado. Então, era tudo que ela queria, como ela queria ser vista, como uma pessoa de valor, que tem qualidade, que precisa ser respeitada. Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver essa metodologia. Agora me fala, pensando assim nos homens e mulheres de prata, né, que inclusive tem vários aqui, nós estamos pensando na faixa de 50 a mais, que é a nossa faixa. Exato. Então, você encontra muita gente com dificuldade nessa faixa etária, tem problema de posicionamento, autoestima, como é que você vê as pessoas acima de 50 a mais? É uma das faixas que eu tenho maior número de clientes. Olha que interessante. Porque são pessoas... O mundo está muito louco, né? Está de cabeça para baixo. E depois da pandemia, a pandemia foi exatamente uma provocação para as pessoas fazerem um rebranding interno e realmente focarem no que realmente tem valor e não na perfumaria. Então, isso, desculpa, durante a carreira ou pós-carreira que você identifica mais gente? Então, com 50 anos, é uma pessoa que teoricamente está nativa, né? Está nativa, mas muitas vezes ela quer mudar. Porque a cada 7 anos a gente se transforma, né? E aos 50 anos, né, hoje, é metade da vida. Há muito pouco tempo atrás, era 1/3 da vida, né? Com certeza, e se fosse tanto, né? Pois é. Então, quando a pessoa né, depois da crise dos 40, ela vai nos 50. E aí é quando ela realmente fala o que realmente eu faço muito bem e que eu pudesse compartilhar com as pessoas. Então, vem uma busca. E, geralmente, essa busca vai para a área social. As pessoas buscando significado, querendo se conectar, querendo compartilhar conhecimento, fazer algo pela sociedade, devolver para a sociedade tudo que a sociedade acabou dando ao longo de 50 anos para a vida dela. Então, é lindo, é um momento profundo. Mas falando em marca pessoal nessa idade, tem algumas frustrações que você sente aí, que as pessoas na faixa de 50 a mais, tudo bem que elas vão se doar, tudo. Olha, o que eu percebo... Tem muita reinvenção da marca após os 50? Tem. Muitas reinvenções. Que a gente entende que o executivo, principalmente 50 a mais, está no posto de liderança, vive muito sozinho, né? É muito solitário, né? Esse é o grande ponto. E exatamente por isso que ele busca algo que realmente tem a ver com os valores dele. Porque a gente é movido pelos nossos valores. Com certeza. Então você vai buscar, e exatamente o rebranding
É você se reconectar com a tua essência, com o que realmente você acredita, com os valores. Que quando você está alinhado com os teus valores, você está na tua máxima potência. Pode perceber, quando você está confortável para falar de um assunto, o teu tom de voz muda, a tua postura muda, a credibilidade, a inspiração vem de você estar pleno. Para ser humildezinho, como você falou, né? Para de ser pedinte, né? Ela falou para mim, muito particularmente, Cuca, para de ser pedinte. Na verdade, assim, todos nós temos uma criança ferida. E muitas vezes essa criança ferida, ela acompanha a gente a vida inteira. E a gente, às vezes, precisa chamar essa criança, pôr no colo e falar, eu te amo, mas eu já cresci. Porque ela faz parte da gente. Faz parte, claro, com certeza. E muitas vezes, nas situações, ela pula na frente e acaba atrapalhando o teu objetivo. Por isso que o autoconhecimento é absolutamente fundamental para as pessoas. E onde você vai buscar esse conhecimento? Porque você, inclusive, faz parte de um grupo de 120 mulheres, né? Eu faço parte de alguns grupos. E esse grupo é interessante, me chamou a atenção, porque você divide tudo, né? Vocês ajudam umas outras, desde um chaveiro a um pintor, a um médico, uma loucura. Eu tenho 2 filhos, um de 20 e um de 22. E ele estava numa escola onde 2 outras mães, com os filhos lá também, uma precisava de uma babá, a outra precisava... E uma delas falou, vamos criar um grupo, e chame Grupo de Apoio Mútuo. E ela falou, Regina, dá um nome aí, você que é publicitária. Eu falei, SOS GAN. Esse GAN tem 18 anos. 18 anos já? São 120 mulheres. Eu vi aqui 120 que uma indica mulheres. a outra e a gente se ajuda. Preciso de um remédio. Alguém está indo para os Estados Unidos? Eu tô. Mas isso é, preciso... isso é contrabando, hein? Não, era só uma aspirina. Só uma aspirina. Tá bom. Preciso... minha funcionária perdeu tudo na enchente. Alguém pode doar algum móvel? Legal. É incrível. E continua se ajudando? Continua. E a semana passada foi um encontro de 18 anos físico. Porque são 120 mulheres que se falam pelo e-mail. Olha como é antigo. Moderno, não, moderno. E-mail é coisa moderna. Não, mas exatamente, agora é o shift para o WhatsApp. Agora pode ser. E algumas, como eu, ficaram tristes, porque o meu WhatsApp já tem tanto grupo. Né? É o rebranding do GAN. E tem o Grupo Mulheres do Brasil, que a Luísa Trajano comanda, que eu também estou há 10 anos, que é um grupo com 20 causas sociais. Bem bacana. A bandeira é o Brasil, né? Claro. Então, eu sempre fui ligada à área social, eu sou sócia fundadora de uma ONG que tem 33 anos, então isso sempre foi parte, os meus pais sempre foram assim. Legal. Irmão, família, então o social para mim é super importante. Fortalece bastante, né? É a melhor coisa, e para você ensinar para os teus filhos algum valor, não é falar, faz, porque você é uma marca. Então o que você faz, o jeito que você faz, onde você faz e como você faz, é como as pessoas te veem. Ninguém tem essa noção, né? Eu confesso que até a gente conversar, e até você falou, a marca Cuca Galo é muito mais forte do que você imagina. Eu não tinha ideia. Pois é verdade. As pessoas, questão de posicionar, né? Exatamente. Nas redes sociais, por exemplo, eu fiz alguns experimentos e algumas pessoas falam, como assim eu sou uma marca? Eu sou um ser humano. Então, você vê como tem uma dificuldade para a pessoa entender. Os marqueteiros, publicitários e tal, entendem isso. Tem um contato com marcas, né? Exatamente. Direto, então é mais fácil de entender. Por isso que eu acabei escrevendo o livro, porque eu queria publicar a metodologia, e no livro eu conto vários cases de pessoas, né, que entraram como uma marca, porque a pessoa entra no processo como uma marca, e ela sai como outra. Tem uma vice-presidente internacional que ela entrou se achando uma Nike, e ela saiu se achando uma Havaiana. Muito melhor que a Nike. Porque ela precisava ser mais flexível na vida. Que legal. Então ela falou, Regina, agora... E ela sentiu essa percepção? Total. Eu li no seu livro. Nós vamos falar do livro já, mas eu queria dar um recado para vocês antes, não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ir nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, e nos ajudar a trazer pessoas e estrelas nesse palco lindo aqui, como a Regina Nogueira. Regina, me fala um pouquinho agora, posso pegar seu livro? Claro.
Olha que interessante. Tudo que a gente está falando sobre marcas. Então aqui você pode ter uma ideia muito simples e muito original de como você é uma marca. Regina, me fala um pouquinho como surgiu essa ideia e qual o propósito desse livro. É meu. Bom, a boa notícia é que desde há uma semana ele está sendo vendido na versão digital por um valor bem menor. Não é por e-mail. Não é por e-mail. Então está na Amazon. É um rebrand já. É um rebranding do livro. E eu vou lançar a versão em inglês, que é You Are a Brand. Como? You Are a Brand. Que lindo, hein? Porque esse é um assunto universal. Tem concorrente, desculpa, assim, alguém que está fazendo esse trabalho fora? Ninguém faz o personal rebranding, eu estou sozinha. Porque é muito específico, que é um reposicionamento pelas marcas. Você se sente essa marca? Sim, eu me sinto. Total, total. A marca é a nossa força, né? E é exatamente o que você falou. As pessoas não têm noção. Então, às vezes eu brinco, quando às vezes eu tenho que fazer uma palestra online, ou mesmo eu vou e ponho um chapéu de vaqueiro e pergunto: se eu entro na igreja Nossa Senhora do Brasil com esse chapéu de vaqueiro no meio de um casamento... A rei do gado, a rainha do gado. Eu vou ser uma marca, eu vou causar. Se é uma marca equilibrada ou não, eu não sei. Mas na hora, pode perceber, na hora que você entra no lugar, as pessoas imediatamente te rotulam. Não necessariamente como uma marca, mas elas falam: essa pessoa não gostei. A pessoa tem um jeito muito snob. Ousada. E aí a pessoa vai construindo essa marca. E não quer dizer que ela esteja acertando, porque quando você se aproxima da marca, aí você pode conhecer um outro lado dessa marca. Né? É muito fascinante. Eu trouxe isso para uma outra capacitação internacional que eu fiz de cultura organizacional, que é um trabalho de cultura dentro das empresas, para trabalhar os valores da empresa, que é como você trabalhar os seus valores de marca. Aos 50 anos, ou aos 60, ou aos 40, chega uma hora que você fala: isso aqui eu já sei que eu não quero mais. Você vai começando a fazer escolhas, que é o natural, você fazer escolhas. Legal. Rê, parabéns pelo livro. Obrigada. Vocês acompanham, vão na Amazon agora, né? Online, tá lá. Você também é uma marca. E você Exatamente. pode facilmente reconhecer isso e dar valor para o que você é. É isso aí. É isso que a Regina procura, que as pessoas se encontrem na sua própria marca. Isso aí. Né? Reposicione coisas que às vezes é tão simples. Ajuste de comportamento. Se vocês quiserem saber mais, aqui, Rê, muito obrigado. Eu queria que você passasse uma mensagem agora para todos os homens e mulheres de prata. Fique à vontade. Olha, essa é a parte mais difícil, né? Mas eu acho que o que eu diria, que geralmente quando eu falo sobre isso, as pessoas falam: mas como é que eu faço isso? Autopercepção. A gente não tem o treino de se autoperceber. E muitas vezes você acha que você está abafando e, na verdade, você pode estar incomodando. E às vezes não é nem porque você está tendo aquela intenção, tem aquela intenção. Exatamente, de intenção, né? O inferno está cheio, mas... de bem intencionado. Você tem que entender que você vive em sociedade, que muitas vezes tem um comportamento seu, que você não percebe que ele pode estar ajudando outra pessoa, mas também pode estar atrapalhando. E para o mundo corporativo, para quem está em liderança, é um bom exercício. Acho que isso aqui posiciona as pessoas de se colocar como: poxa, eu tenho uma marca, tem que ter valor à marca e eu não preciso impor a minha marca. Eu acho que as pessoas vão notar e dar valor quando esse rebranding. Porque é autenticidade. Quando você está alinhado com os seus valores, você está inteiro, você está autêntico. Principalmente no mundo corporativo, né? O mundo corporativo judia muito, né? É um jogo. É um jogo o tempo todo. É um jogo de credor e devedor. E numérico, né? Hoje o seu número 1, amanhã esse é número 0. A gente é sempre devedor no mundo corporativo. Quando você entende isso, é quando você começa a se divertir. Você entende que é só um jogo. Olha que interessante. Que bacana. Antes de terminar, eu queria te dar uma lembrança da nossa querida patrocinadora Água Prata, que são as águas tônicas. Água Prata, muito obrigada. Tônicas, olha só que bacana.
Uau, várias modalidades. Aí são todas as tônicas de mais um clube soda, então são vários sabores, você vai gostar bastante. Tá. Espero. Com muita vodka. Vou usar com um belo gin isso aqui. Um gin, vodka, com tudo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo prazer carinho. estar aqui. Obrigada. E vamos falar mais. Tá bom. Pessoal, não esqueça, você é uma marca. Vocês aqui também. Forte abraço a todos, um beijo, agradecimento especial ao Teatro Santa Cruz, a nossa querida Água Prata e a Terra Nostra Cidadania. Forte abraço a todos, Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.